estamos aqui para continuar a ler o livro O Monge e o Executivo. E esse aqui, para quem não está acompanhando, então é um livro que vale muito a pena. Ele fala sobre a essência da liderança, mas eu vejo que é muito mais do que isso. A gente pode trazer as lições que tem nesse livro para a nossa vida, em termos, eu que sou mãe, né, nos relacionamentos, com amigos, com cônjuge. Então, assim, eu tô apaixonada e tô lendo aqui um capítulo por dia. E eu já tava vendo hoje, gente, nós vamos ler o capítulo 4 e eu vi que são 7 capítulos, então semana que vem a gente já termina. Eu tô louca pra terminar. Hoje até eu não tô na minha casa, tô na casa da minha cunhada, a Cíntia, que também faz parte da minha rede da Doterra. Deixa eu até fixar aqui o título. O monge é a pessoa que não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vocês sabem disso, né? E tá tudo certo. E já vamos começar a nossa leitura. Um capítulo por dia, tá, gente? Então, vamos lá. Se tu tem esse livro, se tu já leu, te convido a ler de novo. Se tu não leu, se tu não tem, vai nas lives, vou passar todo esse conteúdo pro meu YouTube, tu vai poder acessar lá, enquanto tá fazendo alguma coisa. Eu gosto muito de colocar coisas para escutar, que me edifiquem, que me tragam conhecimento, enquanto eu tô fazendo algumas tarefas da casa, lavando louça, arrumando a cama, cuidando da roupa, né, botando na máquina, tirando da máquina, enfim. Então são momentos que eu aproveito para estar também adquirindo conhecimento, e a leitura de um livro é sempre um conhecimento muito enriquecedor, né? Então, bora lá? Capítulo 4, o verbo. O autor, ele sempre traz uma frase, né, de alguém no começo de cada capítulo. Então aqui ele trouxe uma frase de Vince Lombardi. Não tenho necessariamente que gostar de meus jogadores e sócios, mas como líder devo amá-los. O amor é leal, o amor é trabalho de equipe, o amor respeita a dignidade e a individualidade. Esta é a força de qualquer organização. Então, vocês se deram conta que é o amor, é a terceira vez que eu tô lendo esse livro. Eu achei muito interessante, eu quis muito trazer ele, porque para mim o que marcou nesse livro, na primeira leitura, é esse conceito de amor. Eu fiquei encantada, eu entendi o que é o amor. A gente não precisa gostar, mas a gente precisa amar. Amar é uma escolha. Então, bora lá. Eram 4 horas de uma manhã de quarta-feira e eu estava totalmente desperto na cama, olhando para o teto. Embora estivéssemos na metade da semana, parecia que o tempo não passara e que eu acabara de chegar. Na mesma proporção em que o sargento me irritava, eu estava especialmente impressionado com o nível de meus companheiros de retiro e achava as palestras fascinantes, a região bonita e a comida excelente. Então, assim, ele que não estava nada inclinado, achava que ia ser um sacrifício estar lá naquele mosteiro, ele já estava vendo coisas muito boas, né? E é isso, a gente se abrir para o novo, a gente ter essa abertura assim, e receber como um presente. Muitas vezes a gente não quer fazer alguma coisa, mas se a gente se abre para Deus, certo, Deus, se é da tua vontade, eu vou, traz leveza para o meu coração, me traz a graça, e aí as coisas começam a mudar o nosso olhar. É como a gente diz, né, trocar a lente do óculos. Acima de tudo, estava intrigado com Simeão. Ele era mestre em facilitar as discussões em grupo e extrair pensamentos interessantes de cada participante. Os princípios que discutíamos, apesar de bastante simples e às vezes quase óbvios, eram profundos a ponto de me manterem acordado à noite. Gente, deixa eu ver se eu botei no silencioso. Não tinha, né? A pessoa esqueceu. Tá. Seguimos. Sempre que eu falava com Simeão, ele parecia prestar atenção a cada palavra, o que fazia com que eu me sentisse valorizado e importante. Olha o que é a importância da escuta ativa, né?
A gente precisa desenvolver essa habilidade. Se a gente não tem, é algo que a gente precisa desenvolver. Porque aí sim as pessoas se sentem valorizadas e importantes, né? A gente gosta de se sentir assim, a gente gosta de ser ouvido. Então é importante que a gente faça isso com as pessoas também. Era mestre em avaliar situações, analisá-las rapidamente, chegar ao âmago da questão. Quando desafiado, nunca ficava na defensiva. E eu estava convencido de que ele era o ser humano mais seguro que eu já conhecera, que eu jamais conhecera. Eu me sentia grato por ele não me impor sua religião ou outras crenças, mas nem nesse aspecto Simeão era passivo. Ele expunha claramente sua posição a respeito das coisas. Sua natureza era gentil e apaziguadora. Ele tinha um sorriso permanente e um brilho nos olhos que transmitia verdadeira alegria de viver. Mas o que eu iria aprender com Simeão? Meu sonho recorrente continuava a me perturbar. Encontre Simeão e ouça-o. Lembra que ele sempre teve esse sonho por muitos anos da vida dele. E esse nome Simeão, nossa, desde o batismo, né? Haveria alguma razão ou propósito maior para eu estar ali, como Raquel e Simeão acreditavam? Então, qual seria? Como a semana iria acabar em breve, prometi a mim mesmo empenhar-me ao máximo para descobrir. Simeão estava sentado sozinho na capela quando eu cheguei, 10 minutos antes, naquela manhã de quarta-feira. Seus olhos estavam fechados e ele parecia meditar, por isso me sentei numa cadeira ao seu lado silenciosamente. Mesmo sentado em silêncio ao lado desse homem, eu não sentia qualquer constrangimento. Vários minutos se passaram até que ele se virasse para mim e perguntasse. Olha só, ele sempre faz a mesma pergunta, né? O que você tem aprendido aqui, John? Buscando algo para dizer, a primeira coisa que me ocorreu foi: fiquei fascinado por seu modelo de liderança ontem. Faz perfeito sentido para mim. As ideias e o modelo não são meus, Simeão me corrigiu. Tomei emprestado de Jesus. Sim, Jesus, eu disse me mexendo na cadeira. Acho que você sabe, Simeão, que eu não sou uma pessoa muito religiosa. É claro que você é, ele disse gentilmente, como se não houvesse dúvida a respeito disso. Você mal me conhece, Simeão. Como pode afirmar isto? Porque todo mundo tem uma religião, John. Todos nós temos alguma espécie de crença a respeito da origem, da natureza e da finalidade do universo. Nossa religião é simplesmente nosso mapa, nosso paradigma, as crenças com que respondemos às difíceis questões existenciais. Nossa, olha só, cada vez que eu leio esse livro é algo assim que vai vindo, é muita coisa para ser aprendido, são muitas chaves, né? E isso aqui, ó, todo mundo tem uma religião. A nossa religião é o nosso mapa, o nosso paradigma, as crenças com que respondemos às difíceis questões existenciais. São perguntas assim como o universo foi criado. O universo é um lugar seguro ou hostil? Por que estou aqui? O universo foi feito ao acaso ou a uma finalidade maior? Há algo depois da morte? Todos nós pensamos nessas coisas, claro que alguns mais do que outros. Até os ateus são pessoas religiosas, porque eles também têm respostas para essas perguntas. Olha isso, até os ateus são pessoas religiosas, porque eles também têm respostas para todas essas perguntas. Provavelmente eu não passo muito tempo pensando em coisas espirituais. Sempre fui à igreja luterana local, assim como meus pais, acreditando ser a coisa certa a fazer. Lembre-se do que dissemos em sala de aula, John. Tudo na vida é relacional, tanto verticalmente para Deus quanto horizontalmente para o próximo. Cada um de nós tem que fazer escolhas a respeito desses relacionamentos. Para crescer e amadurecer, os relacionamentos têm que ser cuidadosamente desenvolvidos e alimentados. Cada um de nós deve fazer suas escolhas a respeito do que acredita e do que essas crenças representam em nossa vida. Alguém uma vez disse que cada pessoa tem que fazer suas próprias crenças, assim como cada um tem que fazer a própria morte. Mas, Simeão, como se espera que saibamos em que acreditar? Como saber o que é verdade? Há tantas religiões e crenças para escolher.
Se você realmente está perguntando e buscando a verdade, John, acredito que encontrará o que procura. Ao final das 9 badaladas, Simeão estava pronto para iniciar. Como avisei ontem, nosso tópico hoje é o amor. Ai, gente, essa parte é linda. Eu fiquei apaixonada. Sei que talvez seja um pouco desconfortável para alguns de vocês. Olhei para o sargento esperando testemunhar uma explosão, mas ele não chegou a fazer fumaça. Depois de alguns momentos de silêncio, Simeão continuou. Chris perguntou ontem: o que o amor tem a ver com isso? Pois eu quero lhes dizer com muita ênfase que para compreender liderança, autoridade, serviço e sacrifício é importante conhecer esta palavra crucial. Comecei a entender o significado real do amor há muitos anos, ainda na faculdade. Eu estudava filosofia naquela época e alguns de vocês podem se surpreender, mas eu era um verdadeiro ateu. Não é possível, Greg gritou. O senhor frade renascido em pessoa um descrente? Como pode ser isso, irmão? Rindo, Simeão respondeu. Porque, Greg, eu tinha estudado todas as religiões e nenhuma me parecia plausível. O cristianismo, por exemplo, eu realmente tentava entender o que Jesus queria dizer, mas ele continuava voltando à palavra amor. Disse para amar o próximo, o que eu imaginava ser possível, contanto que tivessem bons vizinhos. Mas para piorar as coisas, Jesus insistia que amássemos nossos inimigos. Para mim, aquilo era pior do que absurdo. Amar Adolf Hitler, amar a Gestapo, amar um assassino. Como ele podia ordenar que as pessoas fabricassem uma emoção como o amor? Principalmente com relação a pessoas nada amáveis, para usar suas palavras, Greg, comigo não. Agora você está pregando, meu caro, o sargento sorriu. Então surgiu uma crise em meus paradigmas a respeito da vida e do amor. Uma noite, vários colegas e eu nos reunimos para tomar umas cervejas na taberna local. Um dos professores de línguas veio juntar-se a nós e logo a conversa mudou para as grandes religiões do mundo, até chegar ao cristianismo. Eu disse algo parecido com: sim, amar nossos inimigos. Que piada! Então tem que amar um estuprador? O professor de línguas me interrompeu dizendo que eu estava interpretando mal as palavras de Jesus. Vamos entender aqui. Ele explicou que ao pensar em amor, eu estava confundindo sentimento com ação. Você sabe, a partir do momento em que eu tenho sentimentos positivos a respeito de alguma coisa ou alguém, posso dizer que os amo. Geralmente associamos amor com bons sentimentos. É verdade, Simeão, a diretora concordou. De fato, ontem à noite fui à biblioteca e procurei amor no dicionário. Havia 3 definições e eu as escrevi todas. Número 1, forte afeição. Número 2, ligação calorosa. Número 3, atração baseada em sentimentos sexuais. Você vê o que eu quero dizer, Teresa? O amor é definido um tanto mesquinhamente e a maioria das definições envolve sentimentos positivos. O professor de línguas me explicou que muito do Novo Testamento foi originalmente escrito em grego e que os gregos usavam várias palavras diferentes para descrever o multifacetado fenômeno do amor. Se bem me lembro, uma dessas palavras era eros, da qual se deriva a palavra erótico e significa sentimentos baseados em atração sexual e desejo ardente. Outra palavra grega para amor, storge, é afeição, especialmente para com a família e entre os seus membros. Nem eros nem storge aparecem nas escrituras do Novo Testamento. Outra palavra grega para o amor era philos, ou fraternidade, amor recíproco. Uma espécie de amor condicional do tipo, você me faz o bem e eu faço o bem a você. Finalmente, os gregos usavam o substantivo ágape e o verbo correspondente agapao para descrever um amor incondicional, baseado no comportamento com os outros, sem exigir nada em troca. É o amor da escolha deliberada,
quando Jesus fala de amor no Novo Testamento, usa a palavra ágape, ou agape, tem aqui um acento. Um amor traduzido pelo comportamento e pela escolha, não o sentimento do amor. Pensando nisso agora, a enfermeira acrescentou: parece bobagem tentar mandar uma pessoa ter um sentimento ou emoção por outra. Né, gente? Nesse sentido, aparentemente, Jesus Cristo não queria dizer que nós devêssemos fazer de conta que as pessoas ruins não são ruins, ou nos sentir bem a respeito de pessoas que agem indignamente. O que ele queria dizer era que devemos nos comportar bem em relação a elas. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. A treinadora aparteou. Claro, os sentimentos de amor talvez possam ser a linguagem do amor ou a expressão do amor. Não são o amor. Como Teresa disse ontem, o amor é o que o amor faz. Falando nisso, observei. Eu percebo claramente que há ocasiões em que minha mulher não gosta muito de mim, mas ela permanece ao meu lado de qualquer modo. Ela pode não gostar de mim, mas continua a me amar e manifesta isso por suas ações e envolvimento. Sim, o sargento concordou surpreendentemente. Ouvi sujeitos me falarem muitas e muitas vezes o quanto amam suas esposas. Eles falam isso sentados nos bares, caçando mulheres. Ou pais que se derretem de amor pelos filhos que não conseguem separar 15 minutos do dia para ficar com eles. E alguns dos companheiros do exército que fazem grandes declarações de amor às garotas quando o que querem é ir para a cama com elas. Portanto, dizer e fazer não são a mesma coisa, não é? Você captou a ideia, disse Simeão sorrindo. Nem sempre posso controlar o que sinto a respeito de outra pessoa, mas posso controlar como me comporto em relação a outras pessoas. Os sentimentos variam dependendo do que aconteceu na véspera. Meu vizinho talvez seja difícil e eu posso não gostar muito dele, mas posso me comportar amorosamente. Nossa, gente, isso aqui é muito esclarecedor. A primeira vez que eu li isso assim, me pegou bem forte. Posso ser paciente com ele, honesto e respeitoso, embora ele opte por comportar-se mal. Acho que estou me confundindo, irmão Simeão. O pregador interferiu. Eu sempre acreditei, ao menos esse tem sido meu paradigma, que quando Jesus disse para amar o próximo, ele estava pedindo que tivéssemos afeto por ele. Este é o Jesus que vocês pregadores inventaram para anestesiar as pessoas, zombou o sargento. Como você pode ordenar a alguém que tenha sentimentos positivos por outra pessoa? Bom comportamento ainda dá, mas sentimentos positivos por idiotas é uma grande besteira. Por que você tem sempre que ser tão rude com as pessoas? Eu praticamente gritei. Só estou dizendo como as coisas são. E geralmente à custa de alguém, retruquei esperando uma reação, mas Greg apenas me encarou. Simeão caminhou em direção ao quadro e escreveu: amor e liderança. O Novo Testamento nos dá uma linda definição de amor ágape, que ilustra o que estamos dizendo. Essa passagem era uma das favoritas de Abraham Lincoln, Thomas Jefferson e Roosevelt. É sempre lida nos casamentos cristãos. Alguém sabe a que me refiro? Ah, sim, respondeu a treinadora. É a Epístola ao Coríntios, que fala das características do amor, não é? Essa mesma, Cris, Simeão confirmou. É o capítulo 13. Diz em essência que o amor é paciente, bom, não se gaba nem é arrogante, não se comporta inconvenientemente, não quer tudo só para si, não condena por causa de um erro cometido, não se regozija com a maldade, mas com a verdade, suporta todas as coisas, aguenta tudo. O amor nunca falha. Esta lista de qualidades lhes parece familiar? Parece muito com a lista das qualidades de liderança que apresentamos no último domingo, não é? Não é? Observei. Muito parecida, não é, John? Simeão respondeu sorrindo. Parafraseando a passagem dos pontos-chave, o amor é paciência,
bondade, humildade, respeito, abnegação, perdão, honestidade, compromisso. Ele escreveu cada palavra no quadro. Em que lugar da lista vocês veem um sentimento? Todos me parecem comportamentos, respondeu a treinadora. Vocês concordam que a linda definição do amor ágape, escrita há cerca de 2000 anos, também é uma bonita definição de liderança hoje? Amor ágape e liderança são sinônimos. Interessante, muito interessante. O pregador pensou consigo mesmo em voz alta. Esse é o pregador, né? O Simeão. Sabe, na velha versão do Novo Testamento, ágape foi traduzido como caridade. Caridade e serviço talvez definam melhor ágape do que a definição de amor que se encontra nos dicionários. Simeão voltou ao quadro e escreveu nossa lista de qualidades de caráter do domingo anterior, junto às palavras-chave. Então aqui, ó, ele escreveu 2 colunas que eu vou ler aqui para vocês, tá? Então, a primeira coluna aqui é autoridade e liderança. Quais são as qualidades? Honesto, confiável, bom modelo, cuidadoso, comprometido, bom ouvinte, mantém as pessoas responsáveis, trata as pessoas com respeito, incentiva as pessoas, atitude positiva e entusiástica e gosta das pessoas. Amor ágape, que é a segunda coluna. Paciência, bondade, humildade, respeito, abnegação, perdão, honestidade e compromisso. Depois, no intervalo, Simeão continuou. Eu gostaria de pedir a Teresa que trouxesse o dicionário da biblioteca para podermos definir melhor esses comportamentos. Acho que os resultados irão surpreender alguns de vocês. Estão de acordo? Temos escolha? O sargento perguntou. Nós sempre temos escolha, Greg, respondeu Simeão com firmeza. A diretora estava com o dicionário aberto no colo, pronta para iniciar. Simeão, procurei a primeira palavra, paciência, e ela é definida como mostrar autocontrole em face da adversidade. Simeão escreveu a definição. Paciência igual a mostrar autocontrole. Deus, conceda-me paciência, disse Simeão com um sorriso. Será que a paciência, isto é, mostrar autocontrole, é uma importante qualidade de caráter para um líder? A treinadora falou primeiro. O líder deve ser exemplo de bom comportamento para os jogadores. Para os jogadores, as crianças, os empregados ou quem quer que esteja liderando. Se o líder gritar ou perder o controle, podem estar certos de que o time também perderá o controle e tenderá a agir de forma irresponsável. Também é importante, a enfermeira acrescentou, que você crie um ambiente seguro, em que as pessoas possam cometer erros sem terem medo de ser advertidas de forma grosseira aos berros. Se você bater num bebê que está aprendendo a andar cada vez que ele cair, o bebê ficará inibido e evitará caminhar para não se arriscar a levar outra surra, não é? Provavelmente ele irá sentir que é mais seguro engatinhar com a cabeça baixa sem se arriscar. Ai, que triste isso, né, gente? E o pior é que isso aí acontece em várias situações da vida. Exatamente como alguns empregados amedrontados que conheço. Ah, saquei, o sargento sorriu maliciosamente. Se minhas tropas fizerem tudo errado, eu devo falar com muito jeito sem ficar zangado. Sem dúvida, vou obter muito sucesso agindo assim, olha só. Eu acho que não é disso que estamos falando, Greg. A diretora retrucou. O líder tem o dever de fazer com que as pessoas se responsabilizem por suas tarefas, apontando suas deficiências. No entanto, há várias maneiras de fazer isso, sem ferir a dignidade dos outros. Eu me surpreendi dando uma opinião. Em nossa organização, lidamos com voluntários que são pessoas adultas, não são escravos nem animais que devemos açoitar. Nosso trabalho como líderes é mostrar-lhes a distância entre seu desempenho e o desempenho esperado pela empresa.
Isto pode e deve ser feito de forma calma, respeitosa e firme. Não precisa ser uma bronca. Ai, Mari, hoje eu estava pensando em ti, meu Deus, ia te mandar mensagem. Tô com saudade, depois a gente se fala. O pregador apropriou-se de meus comentários dizendo: disciplina vem da mesma raiz de discípulo, que significa ensinar ou treinar. O objetivo de qualquer ação disciplinar deve ser corrigir ou mudar o comportamento, treinar a pessoa e não a punir. E a disciplina pode ser progressiva, primeira advertência, segunda advertência, aviso final e por último, você não pode mais fazer parte deste time. Vamos continuar, sugeriu a treinadora. Como o dicionário define a palavra bondade, Teresa? Bondade igual a dar atenção, apreciação e incentivo. Como a paciência e todos os traços de caráter que discutimos, a bondade fala da forma como agimos e não como sentimos. Simeão explicou. Vamos considerar a palavra atenção para começar. Por que a capacidade de dar atenção aos outros seria uma importante qualidade de caráter para um líder? Por causa do que aprendemos com o efeito Hawthorne. Eu me surpreendi respondendo. E o que é o efeito Hawthorne, Johnny, velho companheiro? O sargento me provocou. Se me lembro bem, Greg, há muitos anos um pesquisador de Harvard chamado Mayo queria demonstrar numa fábrica da Western Electric em Hawthorne, Nova Jersey, que havia uma relação direta e positiva entre a melhoria das condições de trabalho e sua produtividade. Uma das experiências consistiu simplesmente em aumentar as luzes da fábrica. Constataram que a produtividade dos trabalhadores aumentou. Quando estavam se preparando para começar a estudar outra faceta do ambiente de trabalho, inadvertidamente os pesquisadores diminuíram as luzes para não misturar as variáveis. Adivinha o que aconteceu com a produtividade do trabalhador? Diminuiu, é claro, respondeu o sargento parecendo chateado. Não, Greg. A produtividade dos trabalhadores continuou aumentando. Portanto, o aumento da produtividade não foi causado pelas lâmpadas mais fortes e mais fracas, mas por alguém estar prestando atenção às pessoas. Isso ficou conhecido como o efeito Hawthorne. Obrigado por compartilhar isso comigo, John. Simeão agradeceu. Eu tinha esquecido essa história. Prestar atenção às pessoas foi o que importou. E eu acabei acreditando que, de longe, a melhor maneira que temos de fazer isso é ouvindo-as ativamente. O que exatamente quer dizer ouvir ativamente, Simeão? A enfermeira perguntou. Muitas pessoas acham erradamente que ouvir é um processo passivo, que consiste em ficar em silêncio enquanto outra pessoa fala. Podemos até nos considerar bons ouvintes, mas o que fazemos na maior parte das vezes é ouvir seletivamente, fazendo julgamento sobre o que está sendo dito e pensando em maneiras de terminar a conversa ou direcioná-la de modo mais prazeroso para nós. Meu Deus do céu! Caiu a ficha aí. Alguém disse certa vez que se não soubéssemos que a seguir seria a nossa vez de falar, ninguém ouviria, a diretora acrescentou. Simeão balançou a cabeça com um sorriso. Podemos pensar 4 vezes mais rápido do que falamos. Putz, e é muito verdade isso, né? Por isso há muito ruído interno, conversação interna, acontecendo em nossa cabeça enquanto ouvimos. Meu Deus, é assim com vocês, comigo gente. A cabeça não para aqui. Enquanto a gente está... Ler é uma forma de acalmar a mente, né? Mas enquanto eu tô lendo, penso não tá passando um monte de coisa aqui na cabeça, né? E, enfim, lembranças, é por isso que diz que a gente pensa 4 vezes mais rápido do que a gente fala. Tenho que admitir que enquanto Simeão dizia essas palavras, minha mente estava lá em casa pensando no que Raquel estaria fazendo naquele momento. A tarefa de ouvir ativamente acontece em sua cabeça, ele continuou. O ouvir ativo requer esforço consciente e disciplinado para silenciar toda a conversação interna enquanto ouvimos outro ser humano. Isso exige sacrifício.
uma doação de nós mesmos para bloquear o mais possível o ruído interno e, de fato, entrar no mundo da outra pessoa, mesmo que por poucos minutos. O ouvinte ativo tenta ouvir as coisas como quem fala as vê, e sentir as coisas como quem fala as sente. Essa identificação com quem fala se chama empatia e requer muito esforço. No centro neonatal, definimos empatia como presença total junto ao paciente, a enfermeira explicou. Presença total não é apenas física, mas mental e emocional também. Não é fácil, principalmente quando há tantas solicitações externas puxando por você. É sinal de respeito estar totalmente presente com alguém que está dando à luz, ouvindo e adivinhando suas necessidades. Nos primeiros tempos, como enfermeira de maternidade, muitas vezes eu estava lá fisicamente, mas psicologicamente a quilômetros de distância. Quando estamos totalmente presentes, acho que os pacientes dos mais diversos níveis sentem a diferença e agradecem pelo esforço. A diretora balançou a cabeça concordando. Há 4 maneiras essenciais de nos comunicarmos com os outros: ler, escrever, falar e ouvir. As estatísticas mostram que na comunicação, uma pessoa gasta em média 65% do tempo ouvindo, 20% falando, 9% lendo e 6% escrevendo. No entanto, nossas escolas ensinam bastante bem a ler e escrever, e talvez até oferecem 1 ou 2 línguas eletivas, mas não fazem nenhum esforço para ensinar a prática de ouvir. Isso que a média que a gente gasta 65% do tempo ouvindo, né? E esta é a habilidade que as crianças precisarão usar mais. Interessante, Teresa. Obrigado, Simeão continuou. E quais são as mensagens conscientes e inconscientes que enviamos às pessoas quando nos doamos e as ouvimos atentamente? O fato de desejarmos colocar de lado todas as distrações, até as distrações mentais, envia uma mensagem poderosa à pessoa que está falando de que você realmente se importa com ela, que essa pessoa é importante para você, a enfermeira respondeu. É verdade, Simeão, ouvir é provavelmente nossa grande oportunidade de dar atenção aos outros diariamente, dizendo-lhes o quanto os valorizamos. No início de minha carreira, a diretora acrescentou, eu acreditava que meu trabalho era resolver todos os problemas de professores e alunos sempre que surgissem. Ao longo dos anos, aprendi que ouvir e compartilhar o problema da outra pessoa alivia sua carga. Há um efeito catártico em fazer-se ouvir atentamente por outra pessoa e poder expressar-lhe nossos sentimentos. Na parede de minha sala na escola tem uma citação de um antigo nobre egípcio chamado Ptah-hotep, que diz: aqueles que precisam ouvir os apelos e gritos de seu povo devem fazê-lo com paciência, porque as pessoas querem muito mais atenção para o que dizem do que para o atendimento de suas reivindicações. Sabe que eu trabalho com atendimentos, já aconteceu de eu atender uma pessoa, né, nessa conversa que eu faço, eu procuro ter a escuta ativa. E depois que termino o atendimento, já escutei de muitas pessoas dizendo, nossa, eu nem comecei a usar os olhos e eu já estou me sentindo melhor só de ter conversado contigo. Porque é isso, as pessoas elas querem ser ouvidas, elas precisam de um espaço. Né? Então é importante a gente estar atento, né? E estar ali para ajudar, para servir, enfim. É muito bom, gente. É um presente de Deus, assim, quando alguém confia em ti e compartilha os sentimentos mais íntimos dela. Eu me sinto privilegiada. Eu digo assim, hoje o que eu faço é por Deus mesmo. Foi todo um direcionamento. Eu vejo que tudo que eu passei na minha vida, hoje eu não trabalho com o que eu tive a minha formação, eu me formei arquiteta, mas hoje eu sou aromaterapeuta, consultora de bem-estar,
E eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu vejo que tudo que eu passei na minha vida, já fui professora de pintura, já trabalhei em uma clínica de diagnóstico por imagem, tudo foi treinamento assim para o que eu estou vivendo hoje. E é muito importante a gente ter essa escuta, principalmente no meu trabalho. Então, Simeão sorriu aprovando. Prestar atenção às pessoas é uma necessidade humana legítima, que não devemos negligenciar como líderes. E eu digo mais assim, eu sou mãe, né? Tem muitas mães aí, muitos pais. É muito importante a gente ter essa escuta ativa com os filhos. Eu tô vendo assim, que tem muitas coisas desse livro que a gente tem que trazer para nós como pai, como mãe. Então, ver a legítima a necessidade legítima dos nossos filhos. E a gente não pode negligenciar isso, porque isso afeta diretamente quem eles vão ser, o que eles vão fazer na vida deles, né? Trazer segurança. E também ter esse espaço de transparência, de abertura, de conforto, enfim, para eles se sentirem seguros para irem para o mundo com tudo. Lembrem-se, o papel do líder é identificar e satisfazer necessidades legítimas. Isso eu vejo assim, como mãe, a gente tem que identificar e satisfazer as necessidades e não as vontades. Porque senão, em vez de a gente estar educando e dando condições para os nossos filhos seguirem adiante, buscarem seus sonhos por si, a gente vai estar comprometendo a vida deles e não vai estar ajudando em nada, né? Então, é bem importante assim a gente ter essa leitura também e trazer para a nossa realidade. Se tu não é um líder, enfim, de uma empresa, né? Tu é líder dentro da tua casa, tu é líder de alguma forma com as amizades, nos teus relacionamentos. Então, vai internalizando, vai trazendo para ti essas lições. Ainda me lembro do que minha mãe me disse há 50 anos, num dia em que me casei com minha linda mulher Rita, que Deus a tenha. Ela me disse que nunca ignorasse uma mulher. Deixar de lado esse conselho na minha relação com Rita me pôs em maus lençóis mais de uma vez. Uma das principais tarefas do amor é prestar atenção às pessoas. Então isso é em qualquer relacionamento. Pensando nisso, eu disse, quando houve o movimento sindical na fábrica, me falaram muitas vezes que os empregados se sentiam como se os tivéssemos esquecido, que já não prestávamos atenção neles como fazíamos anos antes. Obrigado a todos por seus comentários, respondeu Simeão. Voltando à nossa definição de bondade. Teresa leu para nós que bondade era dar atenção, apreciação e incentivo aos outros. Vocês acreditam que as pessoas têm necessidade de apreciação e incentivo ou isso é apenas uma vontade? Eu não preciso dessa apreciação, o sargento rebateu. Diga-me qual é o trabalho a ser executado e ele será feito. É assim que eu lidero minhas tropas, porque foi para isso que os homens se alistaram e é para isso que estão sendo pagos. Por que cargas d'água devo fazer todas essas coisas sentimentais? O pregador respondeu primeiro. William James, provavelmente um dos grandes filósofos que este país já produziu, uma vez disse que no centro da personalidade humana está a necessidade de ser apreciado. Acho que todos os que disserem que não têm necessidade de serem apreciados estarão mentindo a respeito de outras coisas também. Vai com calma, pregador, o sargento avisou. A enfermeira o interpelou. Greg, eu sempre admirei os militares por causa das medalhas e comendas que davam como demonstração pública de sua apreciação pelo serviço e realizações. Um general sábio uma vez disse, a diretora acrescentou, que o homem nunca venderá sua vida a você, mas a dará de graça por um pedaço de fita colorida. Eu também falei, imaginem se eu dissesse à minha mulher, querida, eu disse que amava você quando nos casamos. Se deixar de amá-la, não se preocupe, voltarei para casa uma vez por semana trazendo um cheque. Que tipo de relacionamento seria esse? Para minha surpresa, o sargento balançou a cabeça a cada um dos comentários sem contestar. A enfermeira voltou a falar. Uma das mentoras de minha vida foi minha primeira enfermeira instrutora com trabalho de parto há quase 20 anos. Uma vez ela me contou que gostava de imaginar cada funcionária usando aquele tipo de anúncio sanduíche. Na parte da frente, o anúncio diria, aprecie-me.
E na de trás, faça-me sentir importante. Aquela mulher tinha grande autoridade com as pessoas. Eu só não sabia naquele tempo que o nome era autoridade. E aí, tá caindo a ficha aí? Pra mim tá. De novo, mais uma vez lendo esse livro. Mais coisas sendo aprendidas assim que eu tenho que trazer pra minha vida. Podemos manifestar bondade, uma das qualidades do amor, independente dos nossos sentimentos por alguém. Simeão continuou: como já dissemos, amor não é como nos sentimos a respeito dos outros, mas como nos comportamos com os outros. Deixe-me ler o que George Washington Carver disse sobre bondade. Seja bom com os outros. A distância que você caminha na vida vai depender da sua ternura com os jovens, da sua compaixão com os idosos, sua compreensão com aqueles que lutam, da sua tolerância com os fracos e os fortes, porque algum dia na vida você poderá ser um deles. Também acho importante elogiar as pessoas. Valorize as coisas boas que elas fazem, em vez de ser como o gerente gaivota que vive procurando pegar os erros das pessoas, a treinadora disse. Sabe o velho ditado, achamos o que buscamos? Foi a vez do pregador. É verdade. Os psicólogos chamam isso de percepção seletiva. Por exemplo, minha mulher e eu começamos a procurar uma minivan e nos interessamos por uma determinada marca. Antes de procurar uma van dessa marca para comprar, eu nunca prestara atenção nelas nas estradas, mas a partir do momento que me interessei, comecei a vê-las por todo lado. Acho que o mesmo acontece com o líder. Quando começa a procurar o bem nas pessoas, ficando atento para o que as pessoas fazem bem, de repente você começa a ver as coisas como nunca tinha visto. Olha isso, a gente tem que procurar o bem nas pessoas. Receber elogios é uma legítima necessidade humana, essencial nos relacionamentos saudáveis. Simeão acrescentou: entretanto, há duas coisas importantes a considerar. Uma é que o elogio deve ser sincero. Outra deve ser específico. Entrar num departamento da empresa dizendo todo mundo fez um grande trabalho será insuficiente e pode até causar ressentimento, porque talvez nem todos tenham feito um grande trabalho. E isso é verdade. É importante ser sincero, específico e dizer: Joe, parabéns por ter produzido 250 peças ontem à noite. Grande realização. E nós sabemos como é importante reforçar um comportamento específico, porque o é reforçado, é repetido. Vamos ver a terceira palavra em nossa definição de amor. É humildade. A diretora falou folheando o dicionário. Humildade igual a ser autêntico, sem pretensão, orgulho ou arrogância. Hoje no Clube 559, que a Selma trouxe, hoje dia 10 de janeiro, ela falou sobre isso, sobre ser autêntico, que ela ouviu de uma professora dela na escola que... diretora da Mary Kay, que ela era autêntica, ou professora, agora já não me lembro. Foi alguém que falou para ela, e ela disse que ela nem sabia o que era ser autêntico, né? Então, a Selma é uma pessoa que eu admiro muito, minha mentora aí no digital, minha mentora para a vida, e realmente ela é uma pessoa muito humilde. Eu vejo assim, o quanto que ela cresceu, porque ela está aberta sempre para receber, para aprender, e é isso que a gente tem que ser, né? Eu não tinha me dado conta disso, que humildade é igual a ser autêntico, sem pretensão, orgulho ou arrogância. Até vou mandar depois para ela. Qual é a importância da humildade para um líder, Simeão? A diretora perguntou. Quase todos os líderes que conheço são muito egoístas e pretensiosos. O líder tem que ser um chefe forte, capaz de dar um chute no traseiro quando necessário. Desculpe, mas não compro essa ideia, o sargento retrucou. Olha só o que o sargento falou. O líder tem que ser um chefe forte, capaz de dar um chute no traseiro quando necessário. Tá bom. O pregador interveio. A Torá, que corresponde aos 5 primeiros livros do Velho Testamento, afirma no livro dos Números que o mais humilde dos homens foi Moisés.
Lembre-se de quem foi Moisés. Foi quem atirou as tábuas com os 10 mandamentos montanha abaixo num acesso de raiva. Quem matou um egípcio que assassinaram um companheiro hebreu. Foi aquele que estava constantemente discutindo e brigando com Deus. Ele parece um tipo de homem tímido, digno de pena, Greg? Qual é a sua, pregador? Greg respondeu sarcasticamente. A treinadora interveio suavemente. Acho que o que queremos de nossos líderes é autenticidade. A habilidade de serem verdadeiros com as pessoas. Nós não queremos líderes inflados de orgulho e fixados em si mesmos. O ego pode de fato interpor-se no caminho e criar barreiras entre os líderes e seus liderados. Os líderes arrogantes que acham que sabem tudo são um estrago para muitas pessoas. Essa arrogância também é uma pretensão desonesta, porque ninguém sabe tudo ou tem tudo. Humildade, para mim, é pensar menos em si mesmo. Precisamos uns dos outros, a enfermeira diz tranquilamente. Os arrogantes e orgulhosos fingem que não precisam. O individualismo que predomina em nosso país é mentiroso e cria a ilusão de que não somos e não devemos ser dependentes de outras pessoas. Que piada! Um par de mãos me tirou do útero de minha mãe ao nascer, outro trocou minhas fraldas, me alimentou, me nutriu, outro ainda me ensinou a ler e escrever. Agora outros pares de mão cultivam minha comida, entregam minha correspondência, coletam meu lixo, fornecem minha eletricidade, protegem minha cidade, defendem minha nação. Um par de mãos cuidará de mim, me confortará quando eu ficar doente e velha, e por fim, outro par de mãos me levará de volta à terra quando eu morrer. Simeão folheou suas notas e disse: um professor anônimo de espiritualidade uma vez escreveu: ser humilde é ser real e autêntico com as pessoas e descartar as máscaras falsas. Eu tenho que comentar aqui, vocês sabem que quando eu penso em fazer uma live, né, e eu penso em trazer um assunto, eu acho muito legal, porque eu aprendo muito aqui. Essa troca que a gente tem, os comentários que vocês trazem, eu aprendo, eu sei que eu não sei tudo. Então, assim, claro que eu estudo, claro que eu busco trazer o meu melhor, mas eu acredito que, assim, ó, o pouco que a gente sabe, a gente sempre pode contribuir com as pessoas. E é muito legal quando a gente tem a troca, porque daí eu trago o que eu sei e quem tá aqui me assistindo vai trazer o que sabe. E aí todo mundo vai aprender, todo mundo vai ter ganhos. E eu acho que isso que é o lindo da vida, né? A gente aprendeu com os outros, então a gente não pode estar retendo aquilo que a gente sabe ou que a gente vê que é interessante. Esse livro, por exemplo, é algo que eu fiquei encantada, então eu estou aqui compartilhando com vocês e nesse início de ano que a gente possa pegar algo disso aqui que eu estou aprendendo, né? Que tu tá aqui lendo comigo, tá escutando, para a gente aplicar na nossa vida e fazer realmente um ano diferente, porque não é sobre mudança de calendário, é sobre mudança de atitude, mas que a gente possa aproveitar esse início de ano para tomar a decisão de que vai ser diferente, né? E chegar no final de 2025 vendo que a gente aplicou realmente aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente buscou, né? Que a gente vive pedindo: Deus me dá sabedoria, Deus me dá boas escolhas, colocar em prática, botar a mão na massa, né? Vamos aqui então para a próxima palavra. Respeito. A diretora começou a ler outra vez. O respeito é definido assim: tratar as pessoas como se fossem importantes. Então, o respeito é igual a tratar os outros como pessoas importantes. Agora você me confundiu de vez, o sargento disse. Isto é, eu comecei a ficar nervoso quando você falou sobre influência e amor. Agora você diz que beijar o traseiro das pessoas com bondade, apreciação e respeito. Ouça, sou sargento, fui treinado para agir usando autoridade, esse é meu estilo. O que você me pede não é natural para mim. Greg, Simeão interveio calmamente. Se eu trouxesse um general de exército à sua base, creio que você seria muito respeitoso e reconhecido e exibiria muitos dos comportamentos sobre os quais estamos discutindo. Usando seus termos, provavelmente eu veria muita puxação de saco na sua atitude, não é mesmo?
Encarando Simeão, o sargento respondeu: esteja certo que sim. Um general é um homem muito importante e merece terá esse respeito de minha parte. Ouça o que você está dizendo, Greg, falei. Você está dizendo que sabe como respeitar e apreciar. Você sabe como puxar o saco, mas deseja apenas fazer isso com as pessoas que considera importantes. Assim, você é capaz de ter comportamentos positivos, mas é muito seletivo em relação às pessoas a quem os destina. Simeão retomou a palavra a partir daí. Vocês acham que podemos tratar todos aqueles que lideramos como pessoas muito importantes? Imagina tratar o Chuck da retroescavadeira como se fosse o presidente da companhia, ou nossos alunos como se fossem membros da diretoria, ou enfermeiras como se fossem médicos, e soldados rasos como se fossem generais. Greg, você poderia tratar cada membro de seu pilotão como se fosse um general importante? Sim, é possível, eu acho. Mas seria muito difícil. O sargento concordou relutante. Isso mesmo, Greg. Simeão continuou. Como sempre digo, a liderança requer muito amor. Os líderes devem escolher se desejam ou não se dedicar àqueles que lideram. Mas eu só respeito as pessoas quando elas merecem. O sargento continuou a objetar. Afinal, é preciso merecer respeito, não é? A enfermeira, com seu jeito suave e amigável de falar, respondeu: acredito que Deus não criou o lixo humano, apenas pessoas com problemas de comportamento. E todos nós temos problemas de comportamento, mas acho que todos nós deveríamos ser dignos de manifestação de respeito apenas por sermos seres humanos. A definição que Teresa leu foi: tratar as pessoas como se fossem importantes. Acho que deveríamos acrescentar no final da definição, porque elas são importantes. E se você não aceitar esta ideia, tente outra. E de que as pessoas deveriam merecer manifestações de respeito, justamente por serem do seu time, do seu pilotão, do seu departamento, da sua família, do seu que quer que seja. O líder deve ter um interesse especial no sucesso daquele que lidera. De fato, um de nossos papéis como líderes é apoiá-los e incentivá-los para que se tornem bem-sucedidos. Aquela mulher continuava a me assombrar. Olhando para o relógio, o sargento disse: está bem, compreendo, mas é melhor irmos andando. Com certeza não queremos perder a cerimônia religiosa do meio-dia, não é mesmo? Gente, olha isso aqui, ó. Tratar as pessoas como se fossem importantes porque elas são importantes. É por isso que a gente tem que tratar as pessoas com respeito, porque elas são importantes. Como se elas fossem, porque elas são importantes. Isso é um conceito assim, muito importante para a gente levar para a vida. Cada ser é único e especial. Nós somos únicas e especiais. E cada pessoa é única e especial. Então a gente tem que tratar elas como se fossem, porque elas são. Simeão retomou logo depois da segunda badalada. Qual é a próxima palavra da nossa definição de amor, Teresa? Primeiro quero fazer-lhe uma pergunta, irmão Simeão. Por que os frades são tão neuróticos a respeito do tempo? Isto é, por que as coisas têm que ser feitas nas horas exatas, nem um segundo depois? Estou contente por você ter perguntado, Teresa. Para dizer a verdade, eu era um tanto fanático a respeito do tempo muito antes de vir para este lugar. Lembre-se, tudo que o líder faz envia uma mensagem. Se nos atrasamos para uma entrevista, reunião ou outros compromissos, qual é a mensagem que estamos enviando aos outros? Pessoas atrasadas me deixam louca, treinador exclamou. Estou gostando muito do fato de o tempo ser respeitado aqui, porque gosto de saber o que esperar. Respondendo à sua pergunta, Simeão, eu capto várias mensagens quando a pessoa se atrasa. Uma é que o tempo dela é mais importante do que o meu. Mensagem que considero bastante arrogante. Atrasar-se também transmite a mensagem que eu não devo ser muito importante para a pessoa, porque ela certamente seria pontual com alguém que ela achasse importante. Também me passa
que a pessoa não é muito honesta, porque pessoas honestas cumprem a palavra e seguem os compromissos, inclusive os de tempo. Atrasar-se é um comportamento extremamente desrespeitoso e, pior, cria o hábito. A treinadora tomou fôlego depois do discurso. Obrigada por permitir-me pregar. Simeão sorriu, dizendo: acho que não há mais nada a ser dito a respeito disso. Espero ter respondido às suas perguntas, Teresa. Qual é a próxima definição? Para mim, essa definição, assim, em relação a essa pessoa, a essa questão das pessoas que se atrasam, é sensacional. Gente, assim, ó, eu vou até recortar esse pedaço aqui, vou colocar aqui no meu Instagram, porque são mensagens desrespeitosas. A pessoa que se atrasa, ela tá passando uma mensagem totalmente desrespeitosa para quem tá ali esperando, né? Que o tempo dela é mais importante que o do outro, que o outro não é tão importante assim. E essa questão de tu falar uma coisa e não cumprir a tua palavra, então assim, e aí vai a pergunta, tu é uma pessoa pontual ou tu é daquelas que se atrasa? Fica aí, pensa, não é isso que eu quero passar, mas é mais uma vez, é sobre comportamento, não é a mensagem. Se tu é uma pessoa que te atrasa, é a mensagem que tu tá passando, então vamos melhorar aí nossos comportamentos, né? E me incluo nisso também, né? É importante para mim. Eu busco ser uma pessoa pontual. E se eu não consigo ser pontual, será que não tá dentro disso? Será que eu me atrasei porque eu não acho a pessoa tão importante ou porque eu não respeito? Enfim, são reflexões que a gente tem que trazer para a nossa vida, né? Então, a próxima definição. A abnegação. A abnegação é igual a satisfazer as necessidades dos outros. Obrigado, Teresa. O oposto de abnegação é egoísmo, que significa minhas necessidades primeiro, ao diabo com as suas, certo? Abnegação significa satisfazer as dos outros, mesmo que isso implique sacrificar suas próprias necessidades e vontades. Essa também seria uma bela definição de liderança, satisfazer as necessidades dos outros mesmo antes das suas. Surpreendentemente, o sargento disse, no campo de batalha, as tropas sempre fazem suas refeições antes dos oficiais. Eu me surpreendi protestando desta vez. Mas se estamos sempre satisfazendo as necessidades das outras pessoas, elas não ficarão mimadas e começarão a tirar vantagem de nós? Você não ouviu bem, John, velho companheiro. O sargento disfarçou um sorriso. Devemos satisfazer necessidades, não vontades. Se dermos às pessoas o que elas legitimamente exigem para seu bem-estar mental ou físico, acho que não devemos nos preocupar pensando que as estamos mimando. Lembre-se, John, satisfazer necessidades e não vontades, ser um servidor e não um escravo. Como estou indo, Simeão? Todos na sala caíram na gargalhada, enquanto Simeão olhava para a diretora em busca da definição seguinte. Perdão é a nossa próxima palavra e está definida como desistir de ressentimento quando enganado. Então, perdão igual a não se ressentir quando for enganado. Não é uma definição interessante? Simeão começou. Desistir de ressentimento quando alguém enganou você. Porque este seria um importante traço de caráter para um líder desenvolver, porque as pessoas não são perfeitas e de uma maneira ou de outra agredirão você. A enfermeira respondeu. Imagino que na posição de líder isso acontecerá muitas vezes. O sargento também não gostou desta. Então, se alguém me engana, eu simplesmente finjo que não me arruinou, passo a mão em sua cabeça, digo que está tudo bem? Não, Greg, Simeão esclareceu. Isso não seria liderar com integridade. Perdoar não significa desconhecer as coisas ruins que acontecem, nem deixar de lidar com elas à medida que surgem. Ao contrário, devemos ter um comportamento afirmativo com as pessoas, não um comportamento passivo de capacho ou agressivo que viole os direitos dos outros. Comportamento afirmativo consiste em ser aberto, honesto e direto com as pessoas, mas sempre de maneira respeitosa. Perdoar é lidar de um modo
afirmativo com as situações que aparecem e depois desapegar de qualquer resquício de ressentimento. Como líder, se não for capaz de desapegar de qualquer resquício de ressentimento, você consumirá sua energia e se tornará ineficiente. Senti vontade de falar. Minha mulher é terapeuta e muitas vezes lembra seus pacientes que o ressentimento destrói a personalidade humana. Acho que a maioria de nós conheceu pessoas que guardam ressentimentos durante muitos anos e se tornam amargas e muito infelizes. Obrigada por todos os comentários, Simeão sorriu. Vocês lembram que eu disse no domingo que todos nós juntos somos muito mais sábios do que qualquer um de nós? O que o dicionário define como honestidade, Tereza? É lindo isso, porque no final está o Simeão ali como um instrutor, mas é um compartilhamento, né? Todos agregam conhecimento, todos trazem as suas experiências e todo mundo aprende e cresce com isso. Então, eu adoro fazer live, eu adoro ter essas discussões, essas conversas, né? Onde todo mundo aprende. Então, vamos lá. Honestidade. A honestidade é definida como ser livre de engano. Honestidade igual a ser livre de engano. Eu pensei que honestidade era não dizer mentiras, falou a treinadora lentamente. Mas ser livre de engano é bem mais amplo, não é mesmo? Nós ensinamos às nossas crianças na escola, disse a diretora, que a mentira é qualquer comunicação com a intenção de enganar os outros. Omitir informação ou esconder pedaços da verdade podem ser considerados pequenas mentiras socialmente aceitáveis, mas ainda assim são mentiras. Lembrem-se, Simeão continuou, a honestidade é a qualidade que a maioria das pessoas colocou no topo de sua lista como o que mais esperam de seu líder. Nós também falamos em confiança, que é construída pela honestidade e mantém a união nos relacionamentos. Mas a honestidade com as pessoas também é o lado difícil do amor e o que lhe dá equilíbrio. A honestidade implica esclarecer as expectativas das pessoas, tornando-as responsáveis, dispondo-se a transmitir tanto as más notícias quanto as boas, dando às pessoas um retorno, sendo firme, previsível e justo. Em suma, nosso comportamento deve ser isento de engano e dedicado à verdade a todo custo. Meu companheiro de quarto falou outra vez. Em meu antigo emprego, meu primeiro chefe costumava dizer-me que, se não exigíssemos de nosso pessoal o cumprimento correto de suas tarefas, estaríamos sendo desonestos. Ele ia até mais longe ao dizer que os líderes que não estabelecessem e exigissem de seu pessoal um alto padrão de responsabilidade são ladrões e mentirosos. Ladrões porque estão roubando o acionista que lhes paga para contratarem empregados responsáveis e mentirosos porque fingem que está tudo bem com seu pessoal quando de fato tudo está mal. Sabe que eu me lembrei agora? Eu fui professora de pintura por 7 anos. Aí eu dava aula desde crianças de 7 anos até senhoras idosas. Eu tinha um grupo assim, vários grupos assim, várias turmas muito legais. E aí quando chegava uma aluna nova, as minhas alunas chegavam e diziam assim: ai, a Ju é muito exigente, a Ju, meu Deus do céu, tu vai pagar teus pecados aqui. Aí eu dizia assim: vocês falam isso de mim, mas assim, ó, eu exijo porque eu sei que vocês têm capacidade. E se eu não falasse nada, vocês não teriam razão de estar aqui. Então, assim, vocês estão aqui para aprender e eu estou aqui para dar o meu melhor. Então, assim, eu como professora, eu tinha que ser honesta. Se daqui a pouco não saísse, né, de uma forma razoável, claro, eu não esperava a perfeição, né? Eu aprendi muito sendo professora de pintura, principalmente de criança, porque as crianças, elas não têm
medo, elas não têm nenhum medo de testar, de combinar cores diferentes, de estarem se colocando aí à prova. Então, assim, e às vezes eu ficava pensando, tipo, ai meu Deus, e aí eu tinha que ficar quieta, porque eu pensava assim, isso não vai ficar legal. E quando eu via, era surpreendente, era lindo. Então, eu aprendia muito nas aulas, eu aprendi a ser mais flexível, a ter um outro olhar, né, de que a gente pode se permitir. Então, assim, eu como professora, eu era exigente sim, porque eu sabia o quanto que elas eram capazes. E muitas vezes o que acontecia? As minhas alunas pediam para eu fazer algo por elas. Ai, prof, eu não faço muito bem aqui, faz para mim. Eu digo, eu vou te mostrar e tu que vai fazer. Ah, mas não vai ficar perfeito. A gente não quer perfeição. Agora, o que vai acontecer? Cada vez que tu olhar, tu vai saber que foi tu que fez. E é isso que é o lindo, né? Hoje mesmo de manhã, estava de novo, né, no Clube 559 da Selma, eu tenho que citar aqui porque o nosso poder está em ser quem nós somos, né? Nós somos especiais e únicos. Eu sou especial e única, tu é especial e única. Então, assim, imagina tu ter ali uma peça que foi tu que pintou, daqui a pouco, tá, a peça tá linda, e daí a pessoa chega lá, tu faz aula de pintura, que lindo, foi tu que fez, não, foi minha professora. Não vai ter o mesmo sabor, mesmo, sabe, assim, então é isso que eu digo, eu dava as ferramentas, eu ensinava, e aquela coisa, tu quer buscar perfeição que não existe, tem que praticar, então não adiantava eu fazer pela pessoa. Teve um aluno meu, que ele fazia aula com outra professora, e ele foi fazer algumas aulas comigo. E aí eu ensinei ele a fazer sombra e tal, dele se Ju, Deus me livre, eu fazer desse jeito lá, minha professora, ela me pega pelo pescoço, eu digo, mas por que fica tão linda a sombra fazendo desse jeito? Não, porque tem que ser do jeito dela, né, eu tenho que... Então assim, ó, às vezes eu ensinava do jeito, o aluno fazia de outro, tinha um efeito às vezes um pouquinho diferente, ou tinha o mesmo efeito, e tá tudo certo, a gente vai... buscando caminhos, e daqui a pouco o que é certo, o que é bom para mim, pode não ser para ti, tu vai ver a tua forma. Então, essa questão de honestidade, né, ser livre de engano, tu falar o que é bom, mas também o que não é bom, enfim, é muito importante, né, é ter transparência, a gente tem que ter transparência nos nossos relacionamentos. Então, vamos seguir aqui. Conheci muitos supervisores que pensavam que, contanto que todo mundo estivesse feliz, a vida em seu setor correria bem, acrescentei. Eles se recusavam a discutir as deficiências de seus liderados com medo de perder prestígio ou de que as pessoas ficassem zangadas com eles. Na realidade, eu nunca me dei conta de como esse comportamento é desonesto. Acho que a maioria das pessoas quer, e elas certamente querem, saber como são avaliadas pelo líder. Hoje mesmo eu escutei de uma pessoa que ele tem vários empregados na empresa dele, e ele tem um funcionário que hoje tem a esposa que não trabalha, tem 3 filhos, e ele disse, eu não fui honesto com esse meu funcionário. Por quê? Porque eu estava ali sempre tentando ajudar, e ele não ia adiante, ele não dava conta do serviço, e eu fui levando por tantos anos, e hoje, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer se ele não atende as exigências da empresa? Eu preciso de alguém naquele cargo, e ele não está atendendo. Então, assim, o líder, ele precisa ser muito honesto. Ele precisa dizer o que precisa ser feito, e se a pessoa realmente não tem condições, não tem como continuar. Então, assim, é preciso transparência, isso é honestidade. Muito bem, vamos ver compromisso, Tereza. Simeão pediu. Dê-me um segundo agora, vamos passar para outra palavra. Dê-me um segundo. Tudo bem, aqui está. Compromisso é definido como ater-se às suas escolhas. Compromisso é igual a sustentar as suas escolhas. Simeão ficou silencioso por um momento antes de dizer: compromisso é provavelmente o comportamento mais importante de todos. É por compromisso, quero dizer, comprometer-se com as obrigações assumidas na vida. Isso é importante porque os princípios que estamos discutindo requerem um esforço enorme. E se você não estiver comprometido como líder,
provavelmente desistirá de exercer autoridade e voltará a uma posição de poder. Compromisso, infelizmente, não é uma palavra popular nos dias de hoje. Não é mesmo. É isso mesmo, disse a enfermeira. Se não queremos o bebê, abortamos. Se não queremos o cônjuge, nos divorciamos. E se não queremos o vovô, praticamos a eutanásia. Uma linda sociedade descartável. O sargento sorriu e disse, sim, todos querem estar envolvidos, mas ninguém quer estar comprometido. Há uma grande diferença entre os dois. A próxima vez que vocês forem comer ovos com bacon, lembrem-se disto. A galinha estava envolvida, mas o porco estava comprometido. Ótimo, Greg, eu tinha esquecido essa. Eu disse sentindo-me melhor a respeito do sargento à medida que o conhecia. Ficamos quietos por algum tempo, considerando esses pensamentos. Finalmente, Simeão rompeu o silêncio dizendo, o verdadeiro compromisso envolve o crescimento do indivíduo e do grupo, juntamente com o aperfeiçoamento constante. O líder comprometido dedica-se ao crescimento e aperfeiçoamento de seus liderados. Ao pedirmos às pessoas que lideramos que se tornem o melhor que puderem, que se esforcem no sentido de se aperfeiçoarem sempre, devemos também demonstrar que nós, como líderes, estaremos igualmente empenhados em crescer e nos tornarmos o melhor que pudermos. Isso requer compromisso, paixão, investimento nos liderados e clareza por parte do líder a respeito do que ele pretende prosseguir no grupo. Esse amor, compromisso, liderança, essa doação aos outros, tudo isso me soa como um bocado de esforço e trabalho, comentei com um suspiro. Aposto que sim, John, continuou Simeão, mas foi com isso que nos comprometemos quando nos candidatamos a líderes. Ninguém jamais disse que seria fácil. Ninguém jamais disse que seria fácil ser mãe, né? Ou pai. Ser líder também é assim. Quando optamos por amar e nos doar aos outros, estamos aceitando ser pacientes, bons, humildes, respeitosos, abnegados, generosos, honestos e comprometidos. Esses comportamentos exigirão que nos coloquemos a serviço dos outros e nos sacrifiquemos por eles. Talvez tenhamos que sacrificar nosso ego ou até sufocar nosso mau humor em determinados momentos. Talvez tenhamos que sacrificar nosso desejo de explodir com alguém em troca de ser apenas firmes. Talvez tenhamos que nos sacrificar para amar e nos doar a pessoas que nem mesmo apreciamos. Mas como você disse antes, Teresa comentou, temos que escolher se queremos ou não nos comportar de maneira amorosa. Quando amamos os outros e nos doamos a eles, precisamos servir e nos sacrificar. Quando servimos e nos sacrificamos, construímos autoridade. E quando tivermos construído autoridade com as pessoas, então ganharemos o direito de ser chamados de líderes. Compreendo o que você está dizendo, aparteou a treinadora, e talvez concorde com isso, mas fico com a impressão de que ao nos comportarmos assim, estamos manipulando as pessoas. É tão interessante porque eles vão trazendo, né, as pessoas vão trazendo essa questão da divergência, isso é tão enriquecedor, porque a gente começa a esmiuçar mais o assunto. Então, é importante ter todas essas nuances aí para a gente entender. Manipulação, por definição, é influenciar pessoas para benefício pessoal, a diretora retrucou. Acho que o modelo de liderança que Simeão defende fala em influenciar as pessoas em busca de um benefício mútuo. É o ganha-ganha, não é o ganha-perde. É o ganha-ganha de todos os lados. Se de fato estou identificando e satisfazendo as necessidades legítimas das pessoas que lidero e a quem sirvo, elas também devem estar sendo beneficiadas por minha influência. Concorda, Simeão? Como sempre, o grupo conseguiu articular esses princípios melhor do que eu faria. Obrigado. O pregador então continuou. Uma vez ouvi uma fita gravada por Tony Campolo, um pastor bastante famoso, conferencista e educador, em que ele fala de suas sessões de terapia para noivos. Ele diz que sempre que um casal jovem o procura, ele costuma perguntar: por que vocês vão se casar? A resposta costumeira: claro que é
Porque nós nos amamos de verdade. A segunda pergunta de Tony é: vocês têm uma razão melhor do que essa? Vocês têm uma razão melhor do que essa, não é? O casal se olha surpreso, sem compreender a pergunta. Qual poderia ser uma razão melhor do que essa? Nós de fato nos amamos. Ele responde dizendo: sei que neste momento vocês trocam palavras apaixonadas e que os hormônios estão a todo vapor. Ótimo, aproveitem. Mas o que será do relacionamento de vocês quando esses sentimentos e essas sensações acabarem? Como é de esperar? O casal se olha, antes de responder num tom desafiador: isso nunca acontecerá conosco. A sala explodiu em risadas. Vejo que alguns de vocês estão casados há muito tempo. Meu companheiro de quarto continuou. Todos nós sabemos que os sentimentos vêm e vão, e é o compromisso que nos sustenta. Tony conclui a conversa com os noivos, mostrando que cada casamento oferece uma oportunidade para uma união real e profunda, mas que só sabemos se somos capazes de construí-la quando a paixão inicial termina. Sim, sim, Lee, Simeão afirmou. Esse mesmo princípio de compromisso se aplica à liderança. Os comportamentos que estamos discutindo hoje não são tão difíceis com as pessoas de quem gostamos. Muitos homens e mulheres maus são bons e amigáveis com as pessoas de quem gostam. Mas nosso verdadeiro caráter de líder se revela quando temos que nos doar aos agressivos e arrogantes, quando somos colocados à prova e temos que amar as pessoas de quem não gostamos tanto. É nessas horas que descobrimos nosso grau de comprometimento. É aí que descobrimos a espécie de líder que de fato somos. Eu vejo aqui, me veio na cabeça o livro aquele do Pequeno Príncipe que diz: você é responsável por quem você cativa, né? Isso tem essa frase para mim, é muito forte com relação a comprometimento. Eu dentro da doTERRA, tem uma vez que uma pessoa, uma consultora, ela fazia parte de outra rede e a gente começou a conversar. E ela acabou vindo para minha rede e uma das perguntas que ela me fez, ela disse: Ju, onde é que tu quer chegar na doTERRA? Eu disse: eu quero chegar a Presidential Diamond. Eu sou uma pessoa que eu tenho um foco, né? Eu já cheguei a Platinum, mas esse é o meu foco. Mas assim, mais do que isso, meu comprometimento com as pessoas, assim, eu não consigo me ver. Se algum dia, por algum motivo, eu sair da doTERRA, eu não me vejo virando as costas para todas essas pessoas que confiaram em mim, entraram na doTERRA, começaram a usar os olhos. Eu não vou conseguir deixar de ajudar, de auxiliar, de dar consultoria. Isso é algo assim, que está muito profundo em mim. Então, a gente como líder, a gente precisa ter esse comprometimento, né? É que nem um comprometimento de uma mãe com um filho, eu vejo que é isso também. A gente é pro resto da vida, né? A gente tem ali o filho, daqui a pouco ele faz alguma coisa, desvia um pouquinho do caminho, tu vai estar sempre ali do lado, né? Eu sempre digo pros meus filhos: eu vou estar contigo nos momentos bons, né? Nas tuas realizações, nas tuas conquistas para celebrar contigo, mas eu também vou estar do teu lado quando tu desviar, tu cair, as escolhas vão ser tuas, mas eu vou estar sempre do teu lado. Então, faça boas escolhas, né? E eu vou estar aqui junto contigo sempre. Isso é comprometimento. Acho que foi Zsa Gabor quem disse que amar 20 homens, olha só, amar 20 homens durante um ano é fácil se comparado a amar um homem durante 20 anos. Teresa acrescentou. Simeão caminhou para o quadro e completou o diagrama. Em nosso modelo ontem dissemos que a liderança é construída sobre autoridade ou influência, que por sua vez são construídas sobre serviço e sacrifício, que são construídos sobre o amor. Então, por definição, quando vocês lideram com autoridade, serão chamados a doar-se, amar, servir e até sacrificar-se pelos outros. Mais uma vez, amar não é como você se sente em relação aos outros, mas como você se comporta em relação a eles. O que eu estou entendendo, Simeão,
é que o verbo amar pode ser definido como o ato ou os atos de doação aos outros, identificando e atendendo suas legítimas necessidades. É mais ou menos isso, concluiu a enfermeira. Lindo, Kim. Foi a simples resposta. Amor e liderança. Aí ele trouxe um quadro aqui, que isso aqui na verdade é um resumo de todo o capítulo que eu li. Eu vou trazer aqui, eu vou tirar uma foto disso e vou trazer aqui num post para que a gente tenha isso, não se perca aqui. Eu tô trazendo alguns posts, rios, recortes das lives que eu tô fazendo pra gente ter. Foram palavras, como é que se diz? Reflexões desse livro que eu acho importante a gente destacar aqui. Mas busca para ti, anota aquilo que tu achou importante. E esse quadro vai ser uma dessas partes aqui que eu vou trazer para nós, tá? Como um post. E é isso, acabamos o capítulo 4. Agora o capítulo 5 vai ser na segunda-feira. Segunda-feira. Eu vou trazer aqui para vocês. E é isso. Um grande beijo, que o nosso fim de semana aí seja abençoado e até segunda. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada por estar aqui comigo.